Boa tarde, gente. Então, hoje nós estamos dando continuidade às nossas aulas. Na verdade, a gente está na nossa aula de função. Mas antes de chegar lá na função, né, na definição propriamente dita, nós estamos traçando alguns caminhos, né? Quais seriam esses caminhos aí? Nós primeiro falamos de produto cartesiano. Hoje nós vamos falar da relação binária, tá? De A e B, que vocês vão ver que está relacionada ao nosso produto cartesiano, para finalmente a gente definir o que é uma função, tá certo? Então vamos começar aqui com a definição de relação binária, né? Chama-se relação binária de A em B, todo o subconjunto, olha lá, gente, relação binária de A em B é todo o subconjunto R, então nós vamos chamar de R, de A cartesiano B. E nós já estudamos esse produto cartesiano na nossa última aula, tá certo? Aquele conjunto formado pelos pares ordenados, né, gente? Lembrando que esses pares estavam ordenados, onde a primeira coordenada pertencia ao conjunto A e a segunda coordenada pertencia ao conjunto B. E o R vai ser uma relação binária de A e B, tá? Somente se o R é um subconjunto de A cartesiano B. Então, a gente pode colocar aqui um exemplo dessa situação para a gente entender aí o que seria essa relação binária, né, gente? Vamos dizer que o conjunto A é o conjunto formado pelos elementos 1 e 2. O conjunto B, formado pelos elementos 0, 1 e 2. Não, só vou botar 0 e 1 para a gente não ter tantos elementos, né? Porque a gente sabe se aumentar o número de elementos, vai aumentar aí o nosso produto cartesiano. Quem seria o conjunto A cartesiano B? É o conjunto formado pelos pares ordenados, né, gente? Que a gente sabe de que primeira coordenada para o conjunto A, segunda coordenada conjunto B. Então, vou colocar 1 e 0, 1 e 1, outro par ordenado 2 e 0 e 2 e 1. Era o que nós esperávamos, ter 4 elementos mesmo para esse conjunto, né? E aí, tá certo? Tá. Agora nós vamos pegar uma relação. Uma relação, gente, ao invés de estar falando relação binária, eu vou estar sempre citando relação. Um exemplo de uma relação, vou colocar uma relação R1 aqui. Já que é um subconjunto desse conjunto, eu posso descrever dessa maneira. Essa seria uma relação binária. Se eu pegar um outro, sem R2, 1 e 0 e o elemento 2 e 0, por exemplo. Também é uma relação binária de A e B. Mas por quê, gente? Porque esses conjuntos, ó, tanto o R1 como o R2, eles são subconjuntos de A cartesiano B. Portanto, eles são uma relação binária de A em B. Tá certo? Então, só é olhar a nossa definição, lembrar. Chama-se relação binária de A em B, todo subconjunto R de A cartesiano B. Então, vamos ver aqui. Tem um exemplo aqui dessa situação. Eu tenho o conjunto A, o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, e o conjunto B, formado pelos elementos 4, 5 e 6. Determinar A cartesiano B e exibir relações binárias de A em B. Então, é como nós acabamos de fazer aquele exemplo lá, gente. Se vocês vão determinar a cartesiano B, vocês já sabem fazer. E depois que vocês tiverem a cartesiano B, vocês vão exibir relações binárias de A e B. Basta pegar todos os subconjuntos desse conjunto, correto? E aí vocês vão brincando e encontrando várias relações binárias desse conjunto, de A em B, tá certo? Vou deixar isso aí como uma atividade para vocês. Então, a cartesiano B vocês sabem fazer e sabem também exibir essas relações. Vamos ver esse daqui, ó, que já usa outra notação. Se A é igual a B, que é igual a Z, então agora a gente está trabalhando com os números inteiros. A cartesiano B, que seria Z cartesiano Z, a gente chama de Z ao quadrado, tá, gente? Z ao quadrado aqui está representando para a gente Z cartesiano Z, né? Então, produto cartesiano do conjunto Z, por ele mesmo, uma relação de Z em Z é
Aí olha só esse exemplo. Isso é uma relação de Z em Z, né, gente? Por quê? Para ser uma relação de Z em Z, tem que ser um subconjunto de Z cartesiano Z, correto? E quem seria um subconjunto de Z cartesiano Z? Vamos escrever como um elemento, vou pegar um subconjunto R1 desse conjunto. Eu estou dizendo que aqui dentro desse R tem todos os pares ordenados x e y pertencentes a Z cartesiano Z, ou seja, quando eu digo que pertence a Z2, eu quero dizer que a primeira coordenada é um número inteiro e a segunda coordenada também é um número inteiro. E a condição que há entre essas coordenadas é que a primeira coordenada é igual a menos a segunda, ou seja, se eu colocar a primeira coordenada 1, a segunda é menos 1. Se eu colocar 2, vai ser menos 2. Ah, não precisam. Se de repente a primeira coordenada é menos 3, a segunda é 3, mas pode ser também 3 e menos 3, ou seja, qualquer um desses elementos eu sei que está dentro do conjunto R, então eu posso construir esse subconjunto de R e temos uma relação. Então essa daqui é uma relação bem geral, né? Com infinitos elementos, né? Onde x é igual a menos y, e eu posso construir várias relações binárias a partir daí, né? De Z cartesiano Z, tá certo? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Se A é igual a B, que é igual a R, então A cartesiano B vai ser R cartesiano R, que é igual a R ao quadrado, né? Então esse aí é um abuso de anotação que a gente tem, porque não é exatamente R elevado ao quadrado que a gente conhece, isso é uma anotação para indicar que a gente está calculando o produto cartesiano de R por R, tá certo? Ou seja, se eu estiver pensando no meu par ordenado, tanto a primeira como a segunda coordenada são números reais. E aqui mais, a gente tem que esses números são maiores ou igual a zero, x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero, tá certo? Então, por exemplo, quem seria um elemento desse conjunto aí, dessa relação? Se eu pegar o elemento 2 e 3, ele está nesse conjunto por quê, gente? Porque ele é um par ordenado, tanto o 2 como o 3 são números reais, né? E são maiores do que ou igual a zero. O 0 está aí também, correto? Se eu pegasse aqui raiz quadrada de 2 e 1, está dentro desse conjunto também, pertence a esse conjunto. Por quê, gente? Porque para ser um elemento que está em R, ele precisa o quê? Ele precisa ter a primeira e a segunda coordenada maior ou igual a zero, né? E ser um número real. Se eu pegar, por exemplo, menos 3 e 1, esse daqui pertence a R? Esse elemento não pertence a R. E por que ele não pertence a R, gente? Porque a primeira coordenada dele é menor do que zero. E para estar aí tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Ou seja, esses elementos pertencem, né, a R e esse não, tá? Agora vamos ver uma importante definição que a gente já até viu lá em funções e matemática elementar, e agora a gente vai ver mais detalhado para a relação, para depois a gente só entender para a função. Seja R uma relação de A em B. Então eu tenho R, uma relação de A em B. Ai, desculpa que eu estou logo usando uma notação que eu não deveria estar usando, é ainda, né? Então a gente tem o R, tá? Uma relação de A e B, então R é um subconjunto de A cartesiano B. Nós vamos chamar de domínio de R o subconjunto de A, então o domínio de R, que a gente vai denotar dessa maneira, dr, né? Domínio de R, tá? É um subconjunto de A, gente, formado pelos elementos x, para cada um dos quais existe algum y, tal que xy pertence a R. Então, todos os meus pares ordenados, ó, usando a linguagem matemática, aqui, olhem como a gente está escrevendo. Quem é o domínio da nossa relação? É um conjunto formado pelos elementos x pertencente a A, né? Lembrando que eu tenho A cartesiano B, é um subconjunto de A cartesiano B, tal que o y pertence a B com xy pertencente a essa
relação. Então, fica simples a gente identificar onde está o domínio, né? Como ele é um subconjunto de A, então é sempre a primeira coordenada, aí nesse nosso caso, dos nossos pares ordenados, tá? Vamos ver exemplos. Já vamos só ver aqui a definição de imagem e aí fica mais fácil vocês enxergarem isso com exemplos, ó. Chama-se a imagem de R o subconjunto B, é um subconjunto de B agora, lembrando que R está contido em A, cartesiano, B. Enquanto o domínio foi um subconjunto de a imagem é um subconjunto de B, formado pelos elementos Y para cada um dos quais existe algum X em A, tal que XY pertence a R. Então, olha aqui, usando a notação matemática, como é que a gente pode escrever que a imagem de R é o conjunto formado pelos elementos Y pertencente a B, tal que existe um X pertencente a com XY, que é o meu par ordenado, pertencente a R. Tá? Então, vamos ver essas situações. Olhem como vocês vão ver que, olhando para o meu par ordenado, a segunda coordenada a gente chama de imagem, né? E a gente tem que ter em mente o quê? Que cada um desses elementos lá da segunda coordenada, eles têm que ser elementos que pertencem a um conjunto B. Aqui eu peço para vocês determinarem o domínio e a imagem das seguintes relações, tá? Aqui vocês vão ver que vocês vão fazer sem nenhuma dificuldade. Porque, ó, gente, quem é o domínio? O domínio aqui da nossa relação R1, vocês, é um conjunto que é o subconjunto de A, não é verdade? Que, ó, pensando que essas nossas relações, eu estou só para facilitar aqui, são subconjuntos de A cartesiano B. Então, o domínio de R1 são sempre as primeiras coordenadas. Como a gente tem só o zero, então vai ser esse conjunto unitário igual a zero. Quem seria o conjunto imagem dessa mesma relação? São as segundas coordenadas, ou seja, 4, 5 e 6, tá certo? E aí eu vou fazendo para os outros, ó. Quem é o domínio da relação R2? Vocês vão fazer a mesma coisa. O domínio de R2 vai ser o 0, o 1, não se repete, né, gente? E o 2. Quem é a imagem do R2? Aí vocês vão lá e olhem aqui, ó. 4, 4, 5 e 6, né? Então é 4, 5 e 6, tá certo? Agora, do R3, quem é o domínio? O 2. Ai, deixa eu usar a notaçãozinha para diferenciar aqui, que eu acabei engolindo. Mas fica melhor, né? O domínio do R3 vai ser o 2 e o 3. E quem é o conjunto imagem da relaçãozinha que a gente está chamando de R3, né? Essa nossa relação binária é o 5 e o 6. Aqui o domínio do R4. E aqui estão iguais a R4 e R5, tá, gente? Só para vocês pensarem que estão fazendo mais, mas é desnecessário, né? São iguais, então vamos considerar aqui só até a relação R4, R5 é igual. Se vocês observarem aqui, é o conjunto formado pelos pares ordenados X e Y, pertencente ao R2, que seria R, cartesiano R, ou seja, tanto a primeira como a segunda coordenada são números reais, e eu vou considerar que a primeira coordenada é maior ou igual a 0 e a segunda coordenada também é maior ou igual a 0. Então, quem é o domínio aí, gente? O domínio vão ser todos os números reais positivos, certo? Porque quem que eu posso ter aqui na primeira coordenada, no xzinho? Qualquer número maior ou igual a 0, qualquer número real. Então, o domínio vai cobrir todos os números reais aqui positivos, correto? E quem é o conjunto imagem dessa relação binária R4? É a mesma coisa, ó, gente. A segunda coordenada aqui são todos os números maiores ou iguais a 0, certo? Então, são os reais positivos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Gente, eu queria dar uma ideia bem... na verdade, assim, gente, eu não queria passar direto para funções com vocês sem antes dar
toda essa teoria, que é para quando a gente chegar lá na função ficar bem simples de vocês entenderem bem. Isso é uma relação, mas o que é uma relação? Essa relação representa ou não uma função, tá? E a partir de agora, a gente vai conseguir identificar isso. Vou já fazer um novo videozinho aí falando a respeito das funções, tá bom?